Olá, graça e paz. Hoje nós vamos estar dando a aula de Mulher Virtuosa e Perdão do curso Mulheres Virtuosas. Oremos ao Senhor Jesus. Deus, nesse momento eu oro a Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor a Tua direção, que seja uma aula abençoada, ministrada principalmente pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Toma esta turma, ó Deus, em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor tem uma maneira muito especial de trabalhar sobre cada turma, tem sido todas diferentes e eu creio que essa não será, ó Pai amado, diferente daquilo que o Senhor tem feito com as nossas vidas. Fique à vontade, opera, ó Deus, da maneira que o Senhor quiser, que possamos estar, ó Deus, vivo na Tua dispensação, na dispensação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos estar falando sobre mulher virtuosa e perdão. E como eu sempre faço, gosto muito de dinâmicas e eu quero iniciar essa aula com uma dinâmica. Eu coloquei aqui, era para ser areia, mas não tinha areia, eu coloquei chocolate em pó e água. O chocolate em pó significa as nossas vidas. E no passar dos anos, no passar do caminhar das nossas vidas, nós passamos por traumas, nós passamos por rejeições, nós passamos por situações constrangedoras, nós fomos atacadas, nós atacamos também muitas das vezes, nós causamos guerras e fomos envolvidos em guerras, nós pedimos perdão, outrora não liberamos o perdão, e tudo isso traz marcas em nossas vidas. E cada vez que eu peguei aqui uma colherzinha, para que você entenda, cada vez que nós cometemos algo desse tipo, ou não liberamos o perdão, ou aprisionamos pessoas por não liberar o perdão, o que acontece? Nós vamos causando, marcas, nós vamos deixando marcas em nossas vidas, marcas essas que depois para restaurar é complicadíssimo, né? Nós sabemos aí que hoje em dia tem todo tipo de tratamento, terapeutas, terapia familiar, terapia de vários tipos e porque no passado das nossas vidas nós vamos aí causando marcas. Olha, nunca mais vai ser o mesmo. Tava toda bonitinha, não é? Toda arrumadinha. É assim que o Senhor faz as nossas vidas. O Senhor faz a gente em perfeito estado. Mas a vida, ela traz marcas e passamos por elas e em algum momento nós temos que fazer essa reparação, ok? Mas eu entendi que somente com a palavra de Deus, somente com o Senhor Jesus em nossas vidas, nós não estamos falando de placa, até porque esse curso não é sobre placa de igreja, esse curso é sobre pessoas, esse curso é sobre mulheres sábias de preferência que edificam seus lares conforme, segundo os padrões de Deus. Mas quando o Senhor ele entra em nossas vidas, que é esse pote aqui com água, simbolizando o Senhor em nossas vidas. As pessoas podem nos ferir, olha, nada muda. As pessoas podem nos atacar, nada muda. As pessoas podem falar que você disse alguma coisa que nem falou, mas olha, nada muda, você tem Jesus em sua vida, eu tenho Jesus na minha vida, e então você é aquele tipo de pessoa que também fere, mas vai lá e pede perdão. Olha, as coisas vão ficando clarinhas, as coisas vão ficando limpas, não vai acumulando sujeira, não vai acumulando marcas. Então, que o Senhor venha falar com você através dessa dinâmica simples, que com o Senhor Jesus não importa o que vai ser feito, não importa o que as pessoas estão fazendo com você, através de você, usando o teu nome, usando teus péssimos exemplos, usando algo que você fez lá no passado para te julgar, não importa. O que importa é que você tem o Senhor e isso não está gerando marcas mais. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e esse é o diferencial.
A partir do momento que você encontra o Senhor, a partir do momento que você entende o que é Jesus em sua vida, é isso aí que acontece. Então, nós vamos estar entrando na aula e, para iniciar, vamos estar lendo Marcos 11:25, que diz assim, a palavra do Senhor Jesus. Quando estiverdes orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, perdoe vossas ofensas. Não sei se vocês entenderam, mas não é somente uma ordem ou um pedido, um apelo. Não, isso é uma ordenança. Perdoar é uma ordenança do Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, eu sei que muitas das vezes nem foi a gente mesmo que causou, e a gente não precisa ficar se martirizando por isso. O que a gente precisa fazer é o que tem que ser feito, que é pedir perdão, independente se você está certo ou errado. Você precisa acertar as coisas, amém? Perdoar é um ato de quem é maduro. Liberar perdão é ato somente de pessoas que têm maturidade. E às vezes maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com consciência e atitudes, né, que você faz e que faz toda a diferença. Amém? Indo para o livro de Mulher Virtuosa, que graças a Deus o meu chegou, estava no Brasil e agora já está em Portugal, para a glória de Deus. Perdão, como eu já disse, não é uma escolha, é um mandamento de Cristo que nos deu o exemplo, nos perdoando na cruz. O Senhor, Ele perdoou o imperdoável. O imperdoável. Ele nos libertou de todo pecado. E quem somos nós para dizer não? Quem somos nós para falar, eu não perdoo? O Senhor, ele perdoou o imperdoável. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior espelho. É por isso que nós falamos assim, seu alvo precisa ser Cristo. Seu olhar precisa estar para Jesus. Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos que Ele, como homem, Ele conseguiu fazer o diferencial, sabe? Para deixar como exemplo para nós. Porque são metas atingíveis. O que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Amém? E para todos que querem obedecer a tua palavra, portanto, amada, se Deus falou, obedeça, ainda que você não entenda. A obediência é o caminho que nos leva à terra prometida. Esteja certa que é melhor sofrer com Deus, estar solteira com Deus, abandonada com Deus, traída com Deus, desempregada com Deus, ser humilhada com Deus. A história de Jonas narra que ele pagou para ver, preferiu não obedecer a Deus e seguir seu coração. Que a Bíblia diz que é enganoso e desesperadamente corrupto. Deus, em sua soberania, nos deixou exemplos para seguirmos e outros para não seguirmos. Não siga o exemplo de Jonas, não vá parar no ventre de uma baleia, não procure atalhos, caminhos aparentemente mais fáceis. A Bíblia nos garante que o caminho correto é estreito, portanto não vai haver facilidade. É interessante essa fala da Andréia aqui nesse livro, porque às vezes nós crescemos com culturas e tradições ali realizadas pelos nossos pais, e a gente vai crescendo naquela atmosfera, né, seguindo os exemplos deles, e seja bons ou ruins, mas a gente segue aquele ritmo, e aí a gente cresce com a mãe amargurada, ferida, que foi traída, que é separada, e né, como vários casos, no meu caso é quase tudo isso que eu falei, mas independente, minha mãe sempre muito independente, só que aí a gente cresce
E aí a gente vai ter a nossa família. E se nós carregarmos os fardos que aprendemos lá atrás com os nossos pais e trazer para a nossa família atual, nós vamos dar continuidade a um mar de sofrimento. Então, o Senhor ele está te dando uma iluminação. Ele está te dando uma luz diferente nesse curso, para que você não dê continuidade àquilo que você aprendeu no passado. Claro, como tudo na nossa vida, ande sempre com 2 bolsos, um bom e um furado. O que você achar que é bom, o que você achar que a sua mãe ou o seu pai te deu como exemplo, enfia no bolso bom, pega esse exemplo, leve para a vida, ensina os teus filhos, teus netos, bisnetos, tataranetos, dá continuidade à sua geração. Mas aquilo que você acha que não é bom, aquilo que o Senhor reprova, joga nesse bolso furado e deixa ele ir embora. Em nome de Jesus, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar mais da mesma maneira. Nós não podemos ficar mais da mesma forma. Nós estamos aqui para crescermos juntas. Eu cresço aprendendo com vocês, vocês crescem aprendendo com a gente, com nós ministras, mas somente o Senhor vai tocar no seu coração para que isso faça a diferença de verdade, de fato. Esse curso, ele pode ser somente falácia, ele pode ser somente um período aqui de ministração, onde vai entrar no ouvido, sair no outro e nada vai ser mudado. Mas a partir do momento que você abre o seu coração para que o Senhor fale diretamente com você, que o Espírito de Deus fale diretamente ao teu espírito, aí sim você vai ver uma mudança drástica. Aí sim você vai ver de fato que as coisas vão mudar, porque o Senhor, ele faz toda a diferença em nossas vidas. Então, ele está te ensinando coisas novas. Ele está te ensinando estratégias novas. Não precisa mais seguir aquilo que o papai e a mamãe nos ensinou lá atrás no passado. No bom sentido, tá, meninas? Não é para você pegar tudo que você aprendeu e jogar fora. Não é nada disso que eu tô falando. Mas nós viemos de uma cultura diferente, de tradições diferentes, de formas diferentes. Mas que quando o Senhor entrou de fato em nossos corações, nós precisamos fazer segundo os padrões de Deus e não segundo os padrões dos nossos pais. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, que o Senhor possa falar com você. Jesus Cristo é um exemplo a ser seguido. E olha que ele sofreu, chorou, perdeu, foi humilhado, traído, abandonado, mas teve a sua história transformada. E hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele conhece sua dor e sabe até onde você pode ir. Não desista, confia, a sua vida vai mudar, a sua vitória vai chegar. E esse tema, ele é um tema bastante, como que eu posso usar a palavra? Confrontador, sabe? Ele nos confronta. Falar sobre perdão é confrontar nós mesmos, porque nós sabemos que tem situações, casos extremos que nós não causamos nada, nós não procuramos nada e nós fomos envolvidos e infelizmente tantas tragédias aconteceram, tantos traumas foram gerados, quantas marcas, como na dinâmica, não é? Foram causadas nessa trajetória até aqui. E aí de repente o Senhor vem e fala assim para você: você vai dar conta, você vai conseguir, você vai liberar o perdão, você vai pedir o perdão. Eu sou contigo, diz o Senhor. Esse diferencial sobre as nossas vidas, de Jesus entrando com novas estratégias para que você seja abençoada, é tremendo demais. Então o Senhor, ele tem prazer em abençoar os teus. E ele quer te abençoar, e ele quer te usar, e ele quer te transformar. Ele quer que você passe por esse processo para que você consiga tratar outras vidas, para que essas vidas passem isso para frente por gerações, né? Que seja uma bênção geracional. Você ser perdoador, você ser perdoado, você liberar perdão. As pessoas, como um efeito cascata, aí fazendo isso. Os seus filhos, seus netos, pensa, Deus tem coisas grandes para nós,
O problema é que nós estamos limitados a um pensamento, nós temos um bloqueio mental, onde nós achamos que é até aqui que está certo e pronto e acabou. Nós não estamos dando a liberdade para que o Espírito de Deus haja em nossas vidas. E nós precisamos liberar isso para que o Espírito Santo de Deus ele tenha liberdade sobre a nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. Então libera isso para Cristo, para que Ele haja ao seu favor, para que Ele permita que você abra o seu coração, o seu entendimento, para que coisas novas aconteçam, para que você consiga ir até a uma pessoa ou alguém do passado. É muito interessante falar isso, porque eu passei por uma experiência muito tremenda. Eu sou casada há 20 anos, mas antes de eu entrar nesse relacionamento, eu tinha um outro relacionamento, e nesse relacionamento passado, há 20 anos atrás, 21 anos atrás mais ou menos, eu pedi um tempo a esse jovem. Eu era muito jovem também, eu tinha 17 anos, e eu pedi um tempo para esse jovem. E eu achei que seria só um tempo também, porque eu gostava demais. A gente acha que ama demais, né? Coisa da juventude. Faz tempo, né? Que a juventude bateu a minha porta. Agora já tá chegando aí. Tô ficando coroa. Tô brincando. Ainda sou muito jovem, graças a Deus. Espírito jovem. Mas esse jovem ficou no meu aguardo. E eu, na primeira oportunidade que eu tive, eu entrei nesse relacionamento que é o meu casamento, né? O meu marido era um amigo e dessa amizade foi ficando colorida e fui me envolvendo e a gente se casou e, enfim, 16 anos se passaram. 16 anos isso ficava na minha cabeça. Eu preciso pedir perdão a esse jovem, porque eu dei um tempo. A nossa palavra ela tem que ser um tiro, sim, sim, não, não. E eu entrei nesse relacionamento, eu saí desse relacionamento de uma forma muito, de uma forma muito ruim. Eu pedi um tempo para ele e entrei em um novo relacionamento. Então não fui leal, não fui legal, com essa relação. E aí eu sempre orava e pedia ao Senhor, me dá oportunidade. Um dia, 16 anos desse processo, e eu conversava com meu marido, eu falava assim, eu preciso pedir perdão a esse jovem, e eu dormia, irmãs, e acordava com esse jovem na minha cabeça. Não era algo que ficava o dia inteiro pensando, mas quando eu colocava a cabeça no travesseiro, esse jovem vinha na minha cabeça, como se fosse o próprio Espírito. Você precisa consertar isso. Você precisa acertar essa situação. Você está presa no mundo espiritual e ele também. Nós precisamos acertar essas coisas. E aí, depois desses 16 anos, eu já casada há 16 anos, um dia eu tive a oportunidade de encontrar com esse jovem e chamei ele para conversar. Fomos para a casa da minha mãe, que era no bairro onde eu estava, e conversei com ele, pedi perdão para ele. Ele também me pediu perdão, disse que era muita imaturidade da nossa parte, enfim. Nós nos cumprimentamos, abençoei a vida dele. Ele, infelizmente, não é cristão, mas falei de Jesus para ele, falei aonde eu estava, como estava a minha família, aonde nós chegamos. E foi libertador, foi muito libertador, porque eu consegui dormir sem que ele viesse mais à minha mente. Não como o amor da minha vida, como o amor passado, nada disso, mas aquilo me cobrava de uma tal maneira. Eu, como mulher de Deus, eu pensava sempre que eu precisava acertar essa relação. E para a glória de Deus conseguimos. Mas não foi tão fácil assim. O meu esposo, sempre muito maduro, sempre muito cabeça, ele sempre me apoiou nisso, disse que o Senhor iria preparar esse momento, e quando o Senhor preparou, e aconteceu, eu contei para ele, liguei para ele, logo depois da nossa conversa lá com esse jovem,
eu liguei para o meu esposo e o meu esposo ficou desesperado, como se eu tivesse traído ele. E entrei em uma outra crise. A vida da gente não é fácil, né? Ele se sentiu traído, ele disse que para ele foi muito difícil pensar que eu estava conversando com um ex, né? Com uma pessoa na qual eu tive relacionamento. E entrei numa outra guerra e aí foi semanas onde ele não queria me abraçar, ele não queria me beijar, a gente não tinha relação, entramos numa crise terrível no casamento. Isso tem 4 anos atrás. E um dia eu falei com ele, a gente precisa sentar, a gente precisa conversar. O que você precisa que eu faça? E aí eu fiquei pensando nas leis do Senhor, sabe? Você planta, você colhe, né? Um dia eu plantei, sabe, sobre a vida desse jovem. Eu agi de uma forma errada, eu causei todo esse transtorno durante anos, mas um dia o Senhor entrou na minha vida para que eu retirasse essa marca, para que isso fosse fechado de vez e me deu a oportunidade de ir lá e pedir perdão. Agora, o meu esposo, né, também precisava me pedir perdão e tivemos também esse momento, sentamos, conversamos e a gente conseguiu se liberar um para o outro pedindo perdão e a gente foi liberto pelo sangue de Jesus e isso não é mais um problema em nossas vidas. No primeiro mês ainda estava um pouco difícil, ele não conseguia remoer aquela história. Olha, a gente passa por muitas coisas, não é? Mas o Senhor está aí para nos purificar, nos limpar, tirar todo o trauma, toda a marca. Independente de quantos anos tem, ainda há tempo. E nós precisamos crer que o Senhor ele tem estratégias, ele vai promover momentos, ele vai promover situações para que a gente acerte as nossas vidas. Deus ele vai preparando todo o caminho para que a gente chegue no céu de mãos limpas. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu sou muito grata ao Senhor por isso, porque às vezes temos oportunidades a qual nós não abraçamos. E eu quero dizer para você, abrace as oportunidades, não é por acaso. Se tem situações que você consegue ajustar nesse dia, nesse momento, vai, abraça essa causa, resolve. A gente não sabe o dia nem a hora, quantos dias nós temos, quantas horas nós temos de vida. Nós precisamos acertar as nossas vidas, as nossas coisas, as nossas situações, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, seja em qualquer situação. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor de mãos limpas, amém? E hoje, para a glória de Deus, o nosso casamento, ele sempre foi uma bênção, né? Teve várias crises, como eu acredito que vários aqui já tiveram, mas hoje nós estamos bem, graças a Deus, sem essa marca mais nas nossas vidas. Mas, pastora, como é que faz? Porque o meu marido, ele não entende, o meu marido, ele não vai entender nunca uma situação como essa. Amados, eu orei ao Senhor muitos anos antes de falar com ele. Quando eu falei com ele, ele falou, eu vou orar com você. Eu vou orar com você. E ele me ajudou em oração. Mas olha, foram anos pedindo ao Senhor como que eu ia fazer. Primeiro, eu não sabia como falar isso para o meu marido, né? Que eu pensava, ele não vai entender isso, ele não vai entender, ele não vai entender. Mas aí eu fui colocando diante do Senhor, o Senhor proveu todas as coisas. Para a glória de Deus. Mas enfim, pastora, e se a pessoa que me feriu ou que eu feri já morreu, já não está mais aqui entre nós? Olha, eu creio em atos proféticos, eu creio que o Senhor ele pode nos libertar, independente da pessoa estar aqui ou não. Se a pessoa estar aqui, aproveite a oportunidade, peça ao Senhor estratégia e eu creio que em algum momento da sua vida você vai conseguir. Se a pessoa não está mais aqui, olhe para a pessoa de Cristo e peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor para que o Senhor te liberte
desse perdão no mundo espiritual, sabe? E eu creio que o Senhor vai te libertar e não importa, peça perdão quantas vezes você sentir necessidade, quantas vezes você sentir no coração, assim como a pessoa física também. Você pediu perdão e ainda não está se sentindo bem, faça isso quantas vezes você quiser, sabe? Porque nós não somos o que sentimos. Às vezes nós sentimos, é igual falar assim, você precisa pedir perdão fulano, aí você fala, mas eu não sinto no coração. Você não vai sentir no coração de pedir perdão, sabe? Isso é uma questão de ordenança, isso é uma questão de obediência, essa é uma questão de seguir os padrões de Deus. Amém? Glória a Deus. Ainda falando sobre Jonas, Nínive era uma grande cidade e a sua Nínive hoje pode ser também muito grande. Como liberar o perdão, deixar o orgulho, abandonar a soberba, reconhecer que também errou, pedir perdão, mesmo se sentindo injustiçada, dar amor, mesmo se sentindo rejeitado. Sei que não é algo para quem vive no natural, porque as coisas espirituais só discernem-se espiritualmente. O que é carne, o que é espírito. Oh, aleluias, glória a Deus. Ai, o Espírito Santo de Deus é lindo. E é por isso que nós estamos aqui de pé, sabe? Conscientes, sem peso, sem mágoa, sem rancor, porque Ele nos purifica dessas coisas. Só que enquanto nós não liberamos o perdão, o mundo espiritual nos aprisiona. Tudo parece que vai dando errado, tudo vai se fechando, pessoas que nós amamos, sabe, vão se distanciando, nós vamos ficando doentes, seja doenças emocionais, traumáticas, tantas coisas nos acontecem. É interessante que às vezes nós achamos que estamos num nível de maturidade tão elevado, sabe? E fala, eu já fiz tudo isso, eu não preciso de nada disso, eu já pedi perdão, eu já liberei perdão e eu não preciso de mais nada disso. Mas quando acontece uma situação similar, a primeira coisa que vem, eu vou me fechar, sabe? Eu vou me calar, eu não vou responder, porque você parece que passou um filme na sua cabeça e aquilo tudo voltou, né, como um novo trauma, sabe? Mas olha, se você perdoou, liberou perdão, jogue lá no mar do esquecimento, não permita que ninguém vai pescar lá mais, sabe? E você também não vai mais pescar lá nesse mar, em nome de Jesus. Liberou, liberta mesmo. Sai dessas amarras de Satanás, não se permita estar sendo enganada por ele. Como eu disse, nós não somos o que sentimos. Podemos sentir situações, mas olha, levanta sua cabeça. Eu não sou o que eu sinto, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu sou aquela que sou instrumento nas mãos de Deus e eu não vou permitir isso mais. Em nome de Jesus. Somos pessoas que entendem o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Amém? É tomar a sua cruz e seguir o Mestre, não pelo que ele pode te oferecer, mas por quem ele é e representa na sua vida. E ter a convicção que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Importa que ele cresça e eu diminua cada dia mais. E é uma situação bem interessante essa fala, porque não importa, sabe, o que as pessoas vão pensar de você. Você vai fazer isso, se humilhar, né, se diminuir de certa forma para que fulano, ele vai se achar, ela vai se achar quando você fizer isso, não importa, sabe? O que importa é que o Senhor cresça, apareça e eu diminua, que eu suma, sabe? Porque é a glória dele que tem que aparecer e não a minha, em nome de Jesus. E é interessante também porque a gente tem que saber aonde nós estamos firmados, principalmente, né? Se nós estamos firmados na rocha ou na areia. Aonde nós estamos firmados nossos pés? Porque se for na rocha, olha, tudo pode acontecer, você continua de pé, o Senhor vai te sustentar. Agora, se você está firmado na areia, a tendência é só desmoronar, se desfazer.
Então, levante a sua cabeça. Mais uma vez eu tô aqui falando, levanta a sua cabeça, ergue, sabe? Se levanta mesmo como mulher de Deus, como mulher madura no Espírito Santo de Deus, aquela que entende o chamado do Senhor, aquela que entende que precisa ser virtuosa, precisa ter novas atitudes. E em nome de Jesus, vai para o lado do Espírito, deixa a carne de lado e tudo vai correr bem, segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Deposite toda a sua confiança em Deus, que nunca falha e cuida de você nos mínimos detalhes. Nada passa despercebido aos olhos dele. Por experiência própria, afirmo, vale a pena confiar em Deus, ainda que as circunstâncias digam que não vale a pena, porque no tempo dele a honra vem. E o mais lindo é que todos irão reconhecer que você é de Deus, ou melhor, que Deus é com você. Aleluia, isso que importa, sabe? Se Deus é comigo, eu não tô nem aí. São coisas pequenas demais, né? Pra gente ficar preso no mundo espiritual por causa de pessoas que não vale a pena. Então, faça a sua parte e coloque essas vidas diante do Senhor. Ore pelos seus inimigos, ore por essas vidas, peça somente o Senhor, eu só quero acertar minha vida, sabe? E colocar essa pessoa nas tuas mãos e conserte a sua vida, coloca essas pessoas nas mãos do Senhor, que o Senhor também alcance com graça, e que o Senhor prepare todas as coisas para que você se apresente a Ele de mãos limpas. Nós precisamos liberar o perdão sempre, quantas vezes for necessário. E se tiver dificuldades nessa área, como muitas das vezes a gente tem várias fases das nossas vidas, por diversas vezes, tenha uma conversa franca com seu melhor amigo, que é Jesus. E eu creio que ele vai te auxiliar, eu creio que ele vai te dar essas coordenadas aí para que você libere o perdão. E com o auxílio amém. E com o auxílio deles fica tudo mais fácil. O Espírito Santo de Deus e Jesus. E você terá discernimento quando estiver vivendo o dilema do perdoa ou não perdoa. O inimigo virá tentar teu coração e tentar impedir o fluir do Espírito Santo em sua vida e paralisar os propósitos de Deus. A escolha é sua. Pense antes de decidir, sempre. Pense, calcule, vê se vale a pena, porque as nossas atitudes, elas vão dizer muito sobre nós, quem somos diante do Senhor. Uma dica que a gente sempre deixa aqui nessa aula é: ore e peça a direção do Espírito Santo. Consagre sua vida e confie que Deus é nosso justo juiz. Entregue nas mãos dele os seus problemas e decisões a serem tomadas. Jesus Cristo é nosso melhor amigo e tem cuidado de nossas vidas. A Bíblia diz que se nos falta sabedoria, é necessário pedir a Deus e Ele nos dará. Lembre-se sempre que a mulher sábia letifica. Nós sabemos, né? Que a tola destrói com as próprias mãos. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe fará segurança. Quando você libera perdão, você está liberando a sua vida da desobediência à palavra do Senhor e do sofrimento causado pela mágoa, rancor, raiva e ódio. O Senhor é bondoso e perdoador, rico em graça para com todos que clamam. Salmo 86, 5. A palavra de Deus nos diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa alcança misericórdia. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, ou seja, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Misericórdia é uma exclamação usada
quando nos deparamos com uma situação de desespero e de sofrimento. É também um grito de quem pede compaixão. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5:7. Então, irmãs, é muito forte isso, sabe? Eu sempre gosto de usar essa fala, nessa expressão de que quando nós não liberamos o perdão, nós ficamos presos e prendemos pessoas, certo? E quando você libera o perdão, fica tudo livre, é como se você virasse a chave, sabe? Senhor, eu viro a chave e abro as portas, sabe? Para que o Senhor tenha liberdade de agir na minha vida e na vida dessa segunda pessoa. Então, que o Senhor te dê essa chave hoje, sabe? Em tuas mãos. Deixa eu ver se tem uma chave aqui. Uma chave. Eita. Aqui. Uma chave profética para você. Recebe ela na sua vida hoje e que você possa ter a oportunidade, sabe, de virar a chave, em nome de Jesus, para que você tenha liberdade no Espírito e que o Espírito tenha liberdade sobre a sua vida, em nome de Jesus, não só você, mas como o outro também, para a glória de Deus. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus, que tem nos dado essa honra de poder estar ministrando essa aula. E nós sabemos que toda ação ela tem uma reação. Então nós também temos que estar pronto para quando a pessoa vier pedir perdão ou quando você for pedir perdão, né, coisas ruins também possam acontecer. Faz parte do processo. Diferente do que muitos pensam, perdoar não é sinal de fraqueza, e sim de força. Quando eu perdoo, eu viro a página e sigo em frente. O Espírito Santo de Deus me capacita a não retribuir o mal com o mal, e sim com o bem e perdão, pois com o Senhor está o perdão para que seja temido. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdades nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Lembre-se do que está envolvido em perdoar. Perdoar não significa fechar os olhos aos erros de outros ou fingir que nada aconteceu. Você simplesmente abre mão de guardar ressentimentos. Reconheça que perdoar traz benefícios. Abrir mão da raiva e do ressentimento pode ajudá-lo a se manter calmo, melhorar sua saúde e aumentar sua felicidade. Mais importante do que isso, o segredo para ganhar o perdão de Deus é perdoar outros. Coloque-se no lugar do outro. Todos nós somos imperfeitos. Tiago 3:2. Gostamos quando outros nos perdoam, por isso também devemos perdoar outros. Seja razoável. Quando tivermos de lidar com uma ofensa, podemos aplicar o conselho da Bíblia. Continuem a suportar uns aos outros. Colossenses 3:13. Não demore. Faça esforço para perdoar o mais rápido possível, em vez de permitir que a raiva tome conta de você. Efésios 4:26 e 27. Vejam quais são as doenças que o rancor, a raiva e a falta de perdão pode causar ou acentuar. Depressão, dor de cabeça, dores musculares, principalmente nas costas, gastrites e úlcera, problemas cardiovasculares como hipertensão, problemas intestinais como síndrome do intestino irritável,
problemas de memória, problemas de pele como urticária, queda na imunidade, todas as doenças alérgicas como asma, vestigem e muitas outras doenças que a gente sabe que são agressivas, como câncer e muitas outras pela falta de perdão. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenha amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Colossenses 3, 12 ao 17. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. E eu queria deixar essa última parte aqui lida, porque é extremamente tocante aos nossos corações. Mas olha, perdoe, libere o perdão. Ore, peça a Deus estratégia, o Senhor vai prover todas as coisas, tudo que você precisa, todo instrumento, sabe? Pessoas para unir vocês. Descanse o seu coração, apresente diante do Senhor e se dê essa liberdade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, assim como Ele vem falando comigo no passar desses anos. Já não tenho mais esse rancor. Pode ser que ainda aconteçam situações, mas eu creio que eu já estou um pouco mais preparada. A gente tem nossas crises, não é? Mas eu creio que o Senhor continua na direção, me dando coordenada. Eu já entendi o que eu preciso fazer e que você também venha entender o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.